Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 9 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará ao outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riram de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Qual é a maior riqueza do homem? Nós poderíamos nos perguntar, já que o Evangelho fala de dinheiro e riquezas, né? A maior riqueza do homem é a sua própria vida. Deus deu a vida ao homem e o homem deveria servir a Deus, ou deve servir a Deus, obedecendo a sua vontade, portanto, correspondendo ao dom que ele deu. Se ele deu a vida, eu correspondo servindo a ele, obedecendo à vontade dele, estando em comunhão, me mantendo em comunhão com ele e, sobretudo, com os irmãos, com os outros. Desse modo, ele nos presenteou com a maior riqueza e nós devemos aprender a administrar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Se a nossa vida é a maior riqueza que ele nos deu, então nós devemos aprender a administrar essa riqueza que ele nos deu, que é a maior riqueza. E administrar de acordo, não com as nossas ideias, às vezes erradas, mas de acordo com a palavra dele. Então, administrar a vida com tudo que ela possui, com tudo aquilo que vem junto na vida, né? Alguns possuem mais bens, outros possuem menos bens, né? A questão fundamental, central, é como administramos a nossa vida, né? Administramos colocando-a a serviço de Deus, essa vida, ou colocamos a nossa vida a serviço do dinheiro, das coisas e das criaturas. É um presente dele, ele nos deu. Ele espera que nós administremos nossa vida em comunhão com ele. De repente a gente pega a nossa vida e coloca ela a serviço do dinheiro. É por isso que a palavra de Jesus é uma palavra muito contundente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus deixa claro. Entende-se que Jesus esteja falando contra a idolatria nesse versículo. Por quê? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Primeiro, por causa da palavra servir, colocar a serviço, servir quase como que dedicar-se totalmente, né? E depois, por causa da palavra dinheiro. Então, Jesus está falando contra a idolatria por causa dessa expressão dinheiro, que no original, quando Jesus fala, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ele está dizendo, vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o nome de um deus cultuado na antiguidade. Um deus, o deus do dinheiro, o deus da riqueza. Então, se trata de uma escolha, ou servir a Deus ou servir Mamon, o deus do dinheiro, e praticar a idolatria. E ao servir o dinheiro, nós corremos esse risco, né? Mesmo sem perceber, ao eleger o dinheiro e as riquezas como mais importante, nós terminamos elegendo o dinheiro como um deus Mamon, e caímos no pecado da idolatria. Nós não podemos correr esse risco. O dinheiro e a riqueza não podem preencher nossa alma. Apenas Deus pode preencher
As coisas, elas são passageiras. Elas podem trazer alguma alegria passageira? Pode, mas não pode preencher a nossa alma. São muitos os que têm quantidade de dinheiro grande, mas estão vazios por dentro. Então apenas Deus pode preencher a nossa alma. O homem tem um coração, só tem uma alma. O homem só tem um corpo. O homem só tem uma vida. Já que é dado por Deus, é dom de Deus, o homem pode consagrar a si mesmo, ao seu Senhor, para fazer a vontade dele. E, se fizer isso, vai viver como filho de Deus. Vai administrar a sua vida como filho de Deus, de acordo com o melhor propósito possível, que é esse de ser filho de Deus. Se ao invés de servir a Deus, colocar-se a serviço do dinheiro e das criaturas, se transformará em escravo dessas coisas. Então nós devemos pensar e orientar a nossa vida segundo uma escolha fundamental: servir o dinheiro ou administrá-lo de acordo com a nossa vocação de filho de Deus. Duas coisas distintas: servir ou administrar. Servir o dinheiro ou administrá-lo de acordo com a nossa vocação de filho de Deus. As riquezas e o dinheiro são neutros, podem ser usados na vida de um cristão. O cristão não pode se tornar escravo deles, mas podem ser utilizados desde que haja uma finalidade positiva. O dinheiro pode ser utilizado tanto com uma finalidade positiva ou uma finalidade negativa. Quando é negativa? Quando ocupa maior espaço do que deveria no coração humano. E assim torna-se uma relação de idolatria. Então peçamos a sabedoria para administrar o dinheiro, não para ser escravo dele. Administrar da melhor maneira possível. Que o uso do dinheiro seja para a caridade. É uma maneira de administrar o dinheiro da melhor maneira possível. O uso do dinheiro seja para a caridade em relação ao próximo. E quando a gente faz isso, a gente cresce. Cresce como cristão. Cresce espiritualmente, porque aprendeu o sentido de administrar para a caridade. Senhor, nós pedimos o discernimento para não servir a dois senhores. Escolher somente a Ti como Senhor e administrar a nossa vida e os nossos bens para a melhor finalidade possível, para o bem de todos, para o bem do nosso próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.